Oi, Paulinha, como estamos hoje? Oi, Anne. Hoje estamos bem. Com um pouquinho de gripe, mas estamos bem. Mas a gente progrede, progrede. Então, nós agora vamos cada vez mais focar em determinados departamentos do livro, porque o nosso intuito agora é da gente poder ganhar o máximo com a história do livro e com o aprendizado que o livro traz. E eu sei que você outro dia levantou um ponto muito interessante sobre os capítulos. Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui pegando o livro para poder também ter minha colinha. Em vários capítulos do livro, você nomeia os capítulos como entretempos. E embora o nome pareça autoexplicativo, eu comecei a refletir um pouco, né, sobre o que significa esses entretempos, né? De que tempos nós estamos falando e de que entre, ou seja, de que podemos dizer assim, passagem ou ponte esse entre está conectando ou desconectando, ou se você está falando de outros tempos ou de outra coisa quando você coloca capítulos de entretempos entre outros capítulos do livro. Então, você sabe que eu fiz isso sem saber, sem perceber que eu estava fazendo isso. Foi só depois que o livro ficou pronto que eu de fato fui me interessar, mas por quê? E não só isso, como vários capítulos se chamam Entretempo um, 2, 3, 4. E eu me dei conta de algumas noções que todas elas me parecem interessantes, e vai que na hora que eu estiver falando contigo, algumas novas noções aparecem para você com a tua história de vida, né? Mas uma coisa que eu lembrei com muita força é que lá atrás, quando a gente começou lá na sociologia, com questão de crises, de mudanças, de renovações, eu me lembro que tinha uma frase do movimento no tempo que eu ficava muito encantada, que um tempo de crise é um tempo que aquilo que está já não é mais e aquilo que será ainda não é. E isso tinha me deixado assim apaixonada pela forma como a linguagem conseguia expressar o movimento no tempo, né? Essa história de já não é e ainda não é. Então aonde está? Entre tempos. E aquilo naquela época ficou muito ligado com a questão da dialética, a questão de Marx. Eu achava tudo muito bonito. Mas agora, quando eu olho para o livro e vejo que eu resolvi? Porque quando eu te falei agora da crise, eu estava, na verdade, resolvendo uma questão de ambiguidade, de dois valores, de dois tempos. E, na verdade, no livro, como era o primeiro romance, então eu tive muita vergonha, não só dificuldade, mas vergonha mesmo, de começar a usufruir desse poder absoluto que o escritor tem, que ele faz o que ele bem entender. Quando ele não gosta da personagem, ele bota ela dentro de uma gaveta, fecha a gaveta e esquece a personagem lá. Quando ele gosta de alguém, ele começa a multiplicar. Ele abre a janela, está lá a pessoa. Ele vai para o quarto, a pessoa está lá também. Não gosta de uma situação, vira uma esquina. E aí eu não sabia muito bem como lidar com isso. Então eu comecei a criar, como você disse, uma ponte, uma passagem, que assim, mais ou menos o que é já não é, e o que será ainda não é. E eu comecei a trabalhar muito com questões de tempos passados, se misturando aos tempos não só futuros, como também presentes. E foi assim que eu comecei a trabalhar com um aspecto muito importante no meu livro, que é a multiplicidade de dimensões, essas passagens mágicas, essas coisas da gente estar e não estar ao mesmo tempo. E aí eu me dei conta que toda vez que eu comecei a ficar um pouco apertada com o roteiro para onde a história estava seguindo, pimba, eu colocava um entretempos. E aquele entretempos juntava o injuntável. É interessante
interessante. Eu estou pensando aqui, tentando trazer a literatura para a vida real, para tentar materializar, Sim. né, tanto na leitura como na vida, o que seria um entretempo. E o que me deu a impressão de você contando pela literatura, né, quando a gente lê, a gente está num capítulo e vê um capítulo que tem um entretempo, que é um estar e não estar ao mesmo tempo. Me vem a sensação de um fôlego, talvez. Então, entre um capítulo e outro, e entre um passado e um futuro que ainda não aconteceu, você pega um capítulo para tomar um fôlego dos personagens, e para dar um fôlego ao leitor também, para ele processar o que aconteceu nos outros capítulos. Teria a ver com isso? Assim, a verdade é que eu não pensei nisso, mas achei essa uma solução genial. Porque eu acho, eu já ouvi algumas críticas, porque quando a gente começa a escrever, aqui e ali a gente pega os amigos, a gente vai mostrando textos, e eu sei que houve momentos em que era difícil para pessoas que estavam me acompanhando, lendo, de como é que eu salto de uma coisa para outra. Então, eu acho que a explicação que você dá de que é um fôlego, uma respiração, que o leitor pode respirar e dizer: peraí, que eu preciso entender isso melhor. É mais ou menos por aí. Eu vou até, assim, eu vou te pedir para um outro encontro, a gente pegar um entretempo e ver como esse entretempo provoca uma respiração, uma enchida de ar, um, dois, três, quatro das meditações respiratórias, né? Para poder passar de um momento, de um personagem. Às vezes a gente tem, inclusive no livro, existem cenas que se repetem no futuro. Ou seja, elas são revividas no futuro, às vezes pelas mesmas personagens que viveram as mesmas cenas no passado, só que de uma forma nova, com a agregação da memória, com a agregação do tempo que passou. Então, eu acho que a tua explicação de dar um respiro é muito boa. Boa, eu topo o convite para a gente poder fazer esse exercício na Materializar leitura. a palavra, isso é muito legal. E outra coisa que também me vem à cabeça com Entretempos, além de uma sensação de dar um fôlego, também de uma sensação de você se permitir estar numa passagem de um tempo para o outro, de um futuro, e às vezes você também pode se dar essa liberdade, já que você está num entretempos, como se você estivesse num portal ou numa ponte em que você não chegou nenhuma das outras pontas, não só de um passado para um presente e para um futuro, mas como você falou que acontece no livro, que eu acho isso bem interessante também, que talvez a gente possa usar isso para a vida, que é voltar de um futuro para um passado. E talvez reviver aquela narrativa nesse entretempos já sendo uma outra pessoa. Talvez, não sei se é muito doido o que eu estou falando, mas a gente poderia usar essa passagem de entretempos para fazer não sei se reviver essas narrativas ou rever a sua própria história como se fosse uma testemunha. E também, em termos de leitor, ele ser a testemunha da própria leitura e de outras interpretações que ele tenha do livro, tanto como leitor como na vida, se dá para a gente separar nós, né, como esses dois personagens diferentes. Então, você vai falando, eu também vou pensando em manda bala, né? Isso é muito legal quando a gente se encontra. Mas te ouvindo, uma das coisas, assim, agora nós estamos numa fase de pré-lançamento do livro. Então, está tudo focado no livro que já foi, né, que já foi escrito, e como ele era quando ele estava sendo escrito, e no livro que será com o lançamento, porque vai mudar tudo, né? Antes do livro, depois do livro, e eu me dou conta de duas coisas que são interessantes que têm a ver com o que você acabou de falar. Primeiro, que eu agora estou já escrevendo uma continuação ou um segundo volume daquele primeiro. E eu descubro que a escritora, a escritora iniciante que eu era, e ainda sou, mas a escritora que escreve esse segundo livro não é mais a mesma pessoa que escreveu o primeiro. Porque aquilo que rolou no primeiro foi se amebando como experiência na escritora.
Porque a escritora, depois que o livro está feito, ela é uma leitora. Né? A criança nasceu, acabou. A criança agora tem vida própria e você se relaciona com as especificidades, a identidade entre a criança, entre o bebê e a mamis já era. Então agora a criança tem vida própria e é uma relação, inclusive, de estranhamento e de novos aprendizados. Então eu consigo ver isso que você está dizendo, onde eu me leio como autora e eu me leio panoramicamente, de longe, vendo a escritora escrevendo quando ela estava lá. Então, ela, nesse momento, ela se torna, para a nova autora, para a nova escritora, uma personagem. Olha que coisa maluca. Né? Então, isso eu diria que é uma das magias que eu estou aprendendo agora, da escrita, que a escrita dobra os personagens assim, do nada. E aí eu também relaciono isso com uma coisa que acontecia também no livro. No livro, além da autora, tem uma narradora, né, que vira e mexe, ela vai lá e fala umas melecas quaisquer. E aí eu também me dou conta de que a narradora tem um papel que é também entre personagem, porque ela vai estar naquele lugar da ponte, né? Ela vai fazer a ponte entre dois entretempos, mas ela também é autora, porque ela também tem uma participação que, eu vou falar uma coisa maluca, mas eu vou falar do mesmo jeito, que ela extrapola a escritora. Ela é como se a escritora perdesse os freios da narradora, que vai se enfiando, se metendo onde não é chamada. Então, aqui tem até um embate entre dois lados da narrativa, digamos assim. Não é interessante como multiplica, dobra? Eu acho que a literatura tem muito isso, e isso também mostra para a gente como a nossa vida cotidiana, a gente aprendeu a empobrecer. Ao contrário, a gente não só não dobra, como se possível a gente até fragmenta para colocar melhor nas gavetinhas e nas prateleiras. Pois é. E aí me vem uma pergunta à cabeça, que eu vou te fazer isso do ponto de vista da literatura e da escrita, mas talvez a gente possa também aproveitar a metáfora para a nossa vida. Tomara. Em que momento que você sabe, escrevendo, que é a hora de ter um entretempo? Ou de ter um narrador que faz essa ponte? Não. Existe? Esse saber, não. Eu estou pensando nos entretempos. Eles apareciam, eles estavam lá, em cima da mesa. E te digo mais, eles estavam lá em cima da mesa, assim como as palavras estavam lá em cima da mesa. Eu acho que tem, eu já falei sobre isso, tem uma coisa na escrita, quando você senta, e a gente já comentou, eu sei que você já teve isso também. Você começa escrevendo, toda caretona, sentada, planejando, e a coisa desanda, a coisa começa, aquilo que eu digo, as palavras te falam, te escrevem. E eu acho que os entretempos não é pensado, são momentos que eu viro uma curva. Estou andando na rua, tem uma curva, eu viro. Mais ou menos por isso. E que a gente abre mão, talvez, do controle e só sente a situação como ela está acontecendo. Bom, agora eu preciso de um fôlego, ou de uma ponte, ou de um portal em que eu preciso de um tempo para respirar, talvez, ou para sentir determinadas coisas, para depois voltar para outras realidades. Eu concordo, mas isso é um pensamento après la lettre, depois que você passou por isso. Na hora que está acontecendo, você não sabe nem por que é natural. E tinha uma fresta lá que estava me chamando, eu entrei e falei. Só depois eu me dou conta que aquilo ali foi para resolver uma situação. Interessante isso também, que é tão imediato, é tão, como você disse, sem controle, é como se eu estivesse me entregando e que o controle não fosse mais meu. E tudo bem. É como se, como você diz bastante, me veio essa frase na cabeça,
fazendo o caminho ao caminhar. Talvez os entretempos sejam ou os atalhos ou os caminhos mais longos do caminho que a gente constrói ao caminhar sem os mapas, né? E que a gente precise, e que isso enriqueça a literatura e a vida, talvez. Em termos de enriquecer a vida, eu percebo, e eu vejo isso em você também, a gente convive muito, a gente se fala todo dia, inclusive, né? E eu percebo como eu estou vivendo muito mais assim. Eu estou vivendo, fora quando eu dou uma de a velha Anne, e bem velha Anne, mas eu realmente tenho vivido muito nessa base de ouvir mais o que a intuição está me dizendo, de deixar de fluir, de entregar, e ao Deus dará, ou a deusa dará. E é por aí. E eu acho que é legal isso também na escrita, de que você termina deixando o teu cérebro convencido de que esse é um jeito legal de se viver. E assim, até no supermercado, quando eu vou, eu entro em transe. Eu adoro entrar em transe agora. Ficar no seu entretempo, usar o entretempo, se apropriar dele para poder voltar para os outros tempos, sejam eles quais forem, né? Eu acho que então, para uma vida com mais entretempos, porque a gente vive realmente num mundo que não dá espaço para a gente ter essa liberdade. O pior é que não dá nem para os entre e nem para os tempos. É isso mesmo. Exatamente. Acho que a gente tem que ir por mais entretempos na vida, na literatura, e vamos pensar em escrever. Agora eu estou tendo umas ideias. Eu quero escrever um livro só de entretempos. É muito legal, porque a gente começou hoje o nosso encontro assim um pouco. Tá muito calor, esses dias tem feito um tempo muito seco, tem gente que fica tossindo sem parar, tem gente que fica doendo o joelho sem parar. E na hora que a gente começa a fluir, como agora aqui a gente está fluindo, você já está com uma carinha toda cor-de-rosa, você não tossiu nenhuma vez. É o tal negócio de que essa entrega, ela cura, né, também, além de tudo. Eu acho que essa gravação de hoje foi um entretempo que a gente se permitiu entre os tempos Entre o tempo sem tempo. Entre os tempos sem tempos que a vida nos obriga e que a vida... que a gente obriga a coitada da vida a viver. E que a gente não se permite, mas hoje a gente se permitiu um entretempo para poder fazer essa gravação. Eu acho que seria legal a gente finalizar dizendo que o entretempo é um tempo de risadas. É isso aí. E de afetividade também, eu diria. Sem dúvida. Ok. Adorei. Eu também.